Olá, Júlia, tudo bom? Olá, João, tudo bem e você? Tudo certo. Meu Instagram fechou do nada, tive que recomeçar aqui, mas agora vai dar certo. Tudo bem, Isso aí. Júlia? E aí? Se apresenta para o pessoal aí, da onde você é, o que você faz. Oi, gente, então, eu sou especialista em jardins verticais artificiais. Eu sou paisagista e eu trabalho no ramo, eu sou realmente especializada nessa área. Então, além de eu fazer outras partes de um paisagismo de interiores, o meu forte é jardins verticais. É o que eu amo e tô aí há mais de um ano já fazendo vários jardins verticais ao longo do Brasil. E é legal porque é parecido com a Ser House, da mesma forma que a Ser House, apesar de você ter uma empresa super nova, aí, então um ano, você já está com bastante destaque aqui no Rio de Janeiro, né? Já é, se você for falar em jardins verticais permanentes, você vai chegar na Júlia com certeza aqui no Rio. E a gente, eu tô aqui no Rio ao convite da Júlia, porque a Júlia, além de trabalhar com jardins permanentes, ela é aluna do curso e vamos amanhã apresentar uma proposta em conjunto, uma parceria que a gente vai fazer para fazer um vertical natural aqui na Barra da Tijuca. E eu vim de Curitiba só para encontrar com a Júlia, só para encontrar com o cliente e apresentar essa proposta. Estamos muito confiantes que vai dar tudo certo, né, Júlia? Vai sim. Pois é, o João é meu parceiro em jardins verticais naturais e eu faço a parte dos artificiais hiperrealistas, né? E sempre surge essas perguntas, assim, da diferença entre os dois, qual o melhor ambiente para usar um, qual o melhor ambiente para usar o outro. E a gente conversando, a gente teve a ideia, né, de fazer essa live para tirar essas dúvidas que são tão recorrentes. Sim. Porque nem sempre dá para ter um jardim vertical natural. Um jardim vertical natural, a primeira coisa, se você não tiver luz natural, está completamente descartada a possibilidade de você ter um jardim vertical natural. É impossível. Não adianta, não existe lâmpada grow que vá dar conta do recado. Não, a quantidade que você teria que pôr ficaria ridículo, você só veria lâmpada. As lâmpadas grow aqui no Brasil, a maioria tem luz rosa, enfim, é impensável. Além disso, tem outros pontos que a gente vai falar sobre isso hoje, que são os pré-requisitos, né? Além da luz, tem outros. A gente precisa de um ponto de luz, precisa de um ponto de água e precisa de um ponto de esgoto. A gente até pode não ter um ponto de luz ou um ponto de água, mas a gente tem que ter um ou outro. Então, em algumas situações, tem que ser o vertical permanente. Além disso, Julia, às vezes o cliente não quer natural, ele não quer manutenção, ele não quer ter esse tipo de preocupação, porque por mais que a gente faça um vertical pensado para ter uma manutenção baixíssima, às vezes o cliente não quer, não quero saber de plano dentro de casa, ou, enfim. Mas a gente tem que respeitar. Eu até fiz uma postagem esses dias sobre não tente empurrar um vertical para quem não quer. E se ele não quer um natural, não vamos para o permanente. E como que está o mercado dos permanentes aqui no Rio de Janeiro, Júlia? Ó, então, João, nessa quarentena teve uma alta, uma procura muito grande, porque eu acredito que é pelas pessoas estarem mais em casa, vivendo mais o ambiente um ambiente mais interior e sentindo falta desse verde que é tão importante, né? Tem tantos estudos aí que dizem sobre a importância de ter um verde que desestressa, que libera aquele hormônio da felicidade que faz com que o ambiente fique realmente mais feliz e comprovado cientificamente, sabe? Estudado mesmo nas pessoas. E as pessoas sentindo por estarem mais em casa, fazendo quarentena, tiveram essa saudade, né, de conviver com esse verde. E começaram a procurar mais o jardim de permanente. Então Sim, tá uma alta bem grande, assim. porque a tendência da biofilia, que não é uma tendência mais, é um fato concreto aí. A biofilia na arquitetura, principalmente, essa reaproximação com o verde, né, você trazer elementos que remetem à vida natural, que remetem à natureza para dentro dos ambientes, é uma tendência muito forte e ela não se, você não tem esse resultado só com a vegetação em si, com plantas vivas, de modo geral. Você pode ter a biofilia com formatos orgânicos, você pode ter
a representação, né, o mimetismo, né? Você ter, por exemplo, uma padronagem nas estampas dos sofás, da almofada ou do papel de parede que remeta a costela de Adão ou qualquer outra folhagem. Você pode ter a presença de madeira maciça, de madeira, né, na casa. E até quando você pensa, por exemplo, numa mega obra como foi nas Olimpíadas de Pequim, que você tinha o estádio do Ninho do Pássaro, tinha aquele cubo d'água, que não tem nada de natural, mas você olha realmente te remete à natureza. E jardim vertical permanente é biofilia, sim. Tem gente que acha que não. Uma vez, eu instalo permanentes também em Curitiba, não é no carro-chefe, mas nós temos alguns instalados. Porque tem situações que não dá para fazer natural, como eu falei. E me questionar, mas isso não é biofilia. Não, isso é biofilia, sim. Se você tem, por exemplo, é feito jardim vertical permanente, por exemplo, em UTIs, você quer trazer um conforto, né, para aquele paciente que está sofrendo, ele precisa ter algum contato com o mundo exterior de alguma forma, ter esse contato com a natureza que ele não pode, e você não pode pôr plantas lá, você não pode ter um foco de contaminação lá, porque, enfim, não cabe, né? E pelos jardins permanentes a gente consegue, sim, tem estudos mostrando isso e é muito bacana. Também tem os ambientes corporativos Sim. e comerciais, que tem uma procura muito grande, não só em hospitais e residenciais, né? Mas os comerciais, a gente vê também em shoppings. Fica um cuidado, o jardim natural, ele é maravilhoso e exige um cuidado, né? E muitas pessoas não querem ter esse cuidado, ou é um acesso mais difícil, tipo, quando as lojas, por exemplo, têm pé direito muito alto e tem horários como horários de shopping, por exemplo, que é de 10 da manhã às 10 da noite, tem que estar aberto. Então, já dificulta também até para manutenção, que as empresas funcionam em horários comerciais, né? Então, para facilitar, muita gente tem pedido os artificiais. Só que, assim, uma coisa interessante que você falou até no início da live, João, é que existem os ambientes melhores ou para o natural ou para o artificial. E além dos ambientes, existe também aquela sensibilidade da gente atender o cliente e saber o que ele vai gostar. Às vezes, o ambiente é um ambiente perfeito para jardim natural. Só que o Sim. cliente não quer ter não gosta de fazer a manutenção de 6 em 6 meses, mesmo que seja super rápida e tal. Ele não liga para natural. Então, nesse caso, a gente precisa ter a sensibilidade, né, de ver o que é melhor não só para o ambiente, mas também para o cliente. E vice-versa. Às vezes também tem cliente, eu já disse muito não para cliente que vem querendo fazer artificial, mas o ambiente dele é perfeito para o natural. Além disso, eu sinto que com o tempo ele pode vir a se arrepender porque eles gostam de plantas naturais, sabe? E nesse caso, eu mesmo falo, eu sou muito sincera, eu perco o cliente, mas assim, é da gente não ver o cliente como um cifrão, sabe? Mas realmente procurar o melhor. Qual é o melhor para o ambiente dele? Depois, qual é o melhor para o cliente? E aí sim, a gente sugerir com honestidade: olha, o melhor para você é o jardim natural, ou o melhor para você é o jardim artificial, sabe? Acho isso muito bacana. Mas agora você não vai mais perder o cliente, porque agora você vai fazer você vai dar as duas opções e você mesmo vai instalar, tanto o natural quanto o Sim. permanente, nossa parceria. E lá em Curitiba, a demanda por paisagismo, de modo geral, tanto de interiores quanto de exteriores, cresceu absurdamente no período da pandemia. Foi incrível, incrível. Assim, graças a Deus, no momento que está todo mundo passando por extrema dificuldade, a gente está aí crescendo, empregando, e porque as pessoas, primeiro, elas estão mais em casa e querem investir, elas querem se sentir melhor em casa, mas eu acho que o principal fator é as pessoas estão deixando de gastar com viagens, com festas, com
shopping, com um monte de coisa que fazia antes não está podendo fazer. E esse dinheiro ficou disponível para outras coisas. E a coisa que fica mais gritando na frente do cliente, das pessoas aí, é que a casa deles precisa de um cuidado maior, porque as casas não foram feitas para a gente ficar o dia inteiro dentro delas. E agora, cada vez mais fica dentro delas, principalmente com o home office. E aqui no Rio de Janeiro, você teve essa mesma percepção? Sim. Realmente, as pessoas têm procurado mais justamente por estarem mais em casa, sabe? E em ambientes, engraçado, assim, que antes da pandemia, a procura era maior para o comercial e para o corporativo. E agora, teve uma alta, assim, muito grande. Foi um boom, assim, para o residencial também, que as pessoas estão ficando mais em casa. E o corporativo deu uma queda porque as pessoas não estão muito de home office, então os escritórios seguraram um pouquinho os investimentos para cuidados dentro do home office. Mas daqui a pouco isso também já está voltando aqui no Rio, daqui a pouco todo mundo já está vacinado, as vacinas estão acontecendo direitinho e vai voltar tudo de novo do corporativo. E é muito Joia. bacana viver esses vai e vem, sabe? Nesse meio tempo, a gente está sempre se aprimorando. Eu fiz o curso do João, gente. E, inclusive, porque assim, eu acredito que eu trabalhando com plantas permanentes, qual é a minha meta quando eu faço um jardim permanente? É que ele seja tão hiperrealista que mesmo a pessoa tocando, quando você receber um convidado na sua casa, qualquer coisa assim, vai tocar e vai ver vai pensar que é de verdade. E para eu ter essa sensibilidade, eu preciso conhecer cada vez mais as plantas de verdade. Então, inicialmente, eu comprei esse curso do João para conhecer mais sobre o jardim vertical de verdade, para saber quais plantas num jardim vertical natural precisam ficar em cima, no meio, para eu fazer algo realmente muito hiperrealista. E quando eu fiz o curso do João, superou todas as minhas expectativas. Eu achava que ia aprender X, aprendi tipo 3, 5x, sei lá, muito mais. Então, e assim, como profissional no ramo de permanentes, eu acho um pré-requisito super importante. Precisa conhecer as plantas de verdade, um jardim vertical natural de verdade, sabe? Os detalhes dele. Que bom que você gostou. Obrigado mesmo pelo feedback. A gente terminou já a gravação do curso, pessoal. Todo o curso já está disponível, então muita gente já terminou, a Júlia já terminou de ver todo o curso. E agora a gente está fazendo um concurso aí entre os alunos para ver quem que fez o vertical mais bonito aí, né? Como que aprendeu. Então, a gente teve uma live só para os alunos segunda-feira e foi falado isso, né? Então, vai ter premiação, tô bem empolgado e em breve a gente vai ter a segunda turma em agosto aí. Falta um pouquinho mais de um mês, uns 40 dias. E essa live a gente colocou esse título aí, Jardins Verticais contra Jardins Verticais Naturais versus ou contra permanente, mas na verdade isso não existe. Não é um contra o outro. Os dois são complementares. Há público para os dois. Inclusive o mesmo profissional, como é o caso da Júlia, pode instalar os dois verticais, porque realmente não tem por que você e a gente não pode ter esse preconceito que a gente tem contra os verticais artificiais, porque, como a gente falou, tem situações que não dá para pôr natural. E às vezes o arquiteto ou o próprio cliente especifica e decide que vai ter um vertical em certo ambiente e não tem como fazer, não dá. O primeiro vertical permanente que eu fiz foi no subsolo de um shopping, no andar L1, né, abaixo do térreo. E era dentro de um pet shop bem grande que tem na Curitiba, chama Hiperzoo. Então a gente tinha um vertical de, acho que tinha uns 5, 6 metros de altura. Dele saía uma cascata que caía num pequeno lago que tinha umas carpas, tem umas carpas. Só que é completamente impossível de ter vertical natural no subsolo, sem luz nenhuma. E também era completamente impossível, por exemplo, colocar um vertical preservado, que é aquele com plantas naturais desidratadas. Plantas naturais desidratadas
não pode chegar nem perto de umidade que elas apodrecem todas. Então, a única solução viável era o permanente. E nós fizemos um vertical permanente, mas agora que eu conheço os verticais da Júlia, infelizmente não foi tão hiperrealista quanto o da Júlia. Da onde você, como você chegou nessas plantas? São importadas? Qual material que elas são? Então, eu tenho uma gama de fornecedores muito grandes, e isso envolveu uma pesquisa aí de muito tempo. Que às vezes tem um fornecedor da samambaia americana, por exemplo, que ele é ótimo para a samambaia americana, mas para o eucalipto, por exemplo, ele não tem os eucaliptos hiperrealistas. Então, com isso, eu fui fazendo assim, uma gama de fornecedores muito grandes. E a maioria das plantas vem de fora mesmo, algumas aqui do Brasil, mas a maioria de fora. E uma coisa interessante, João, que você falou, que eu vou até pincelar melhor, é sobre a diferença de jardins artificiais para jardins preservados. Os artificiais, a gente chama de permanente também, é a mesma coisa. Quando a gente fala artificial, ele é feito em impressão 3D. Hoje em dia a gente tem essa técnica que não tinha 50 anos atrás. Então tem de todos os níveis, né? Mas os que eu trabalho são os hiperrealistas. Já as preservadas são plantas naturais que passaram por um processo químico para congelá-las no tempo. Então, assim, mesmo sendo naturais, elas não precisam de rega, não precisam de poda. Só que tem um número limitado de espécies que pode passar por esse processo químico. Esse processo químico faz com que elas percam a cor, então ficam todas num tom só. Então, por exemplo, é melhor para um cliente um cliente que gosta de cor, já o preservado não é uma opção, porque vai ficar tudo mais ou menos no mesmo tom, verde musgo. Eu não. A gente também trabalha com as preservadas. Eu geralmente não indico, até porque elas ficam. Esse processo químico achata elas, e as folhinhas das naturais, elas ficam assim. Já a das preservadas ficam assim, por causa desse processo químico. Então, elas ficam fininhas, mas todas assim, sabe? E aí eu prefiro, como profissional, especialista em hiperrealismo, eu prefiro as artificiais hiperrealistas, que pelo menos elas têm aquele movimento, sabe? Volume, Então, né? vocês podem ver, até no meu Instagram, a maioria é artificial. Se tem alguma preservada, é uma ou outra, porque o cliente realmente fez questão. Mas eu também, sou sincera, eu falo os prós e contras das duas, sabe? E as preservadas também, elas vão perdendo as folhas, né? Vai caindo. Você está sempre varrendo folhas, assim, porque ela começa a se soltar. Eu queria fazer um parênteses aqui para agradecer a presença do Rafael, do Vida de Jardineiro, que é um influencer e é um profissional de paisagismo lá de Curitiba. O Rafael tem um canal no YouTube bem grande, tem um perfil no Instagram bem grande também, que ele ensina, ele dá uma ele traz conhecimento para quem trabalha na área de jardinagem. Muito bacana, gravei um vídeo com ele, ele foi lá no meu escritório. Rafael é super gente fina. Ele mora lá em Curitiba, mas se eu não me engano, eu esqueci de onde que você é, Rafael. Eu esqueci, você é de outro estado. O estado não é de Curitiba. Depois, se alguém puder me lembrar aí. Mas obrigado por prestigiar. E a gente estava agendando uma live aí. Eu parei de conversar com ele para entrar na live aqui, mas a gente vai fazer uma live juntos aí. E obrigado, Rafael. E graças a minha participação no canal dele, nós tivemos vários alunos no curso. E, inclusive, o arroba do Rafael é Vida de Jardineiro, se eu não me engano. Ah, você também, Thiago. Que legal. O Thiago também veio através do Rafa. E tem gente aí, inclusive o Rafael me mandou ontem uma mensagem falando do Maurício, que me conheceu através do canal do Rafael, e agora deixou de ser funcionário e passou a ser empregador aí, agora empresário. Me mandou o Maurício também mandou uma foto da Kombi que ele comprou para a empresa, plotada, bonitinha. Nossa, dá muito orgulho de ver vidas sendo transformadas aí com o nosso trabalho, porque é para isso que a gente está aí. E, Júlia, a gente amanhã vai
vai apresentar a proposta lá para cliente e você vai apresentar as duas opções, né? Tanto a permanente quanto o natural. E é legal que a Júlia faz um trabalho muito bonito. Ela faz o render do vertical para o cliente e ela coloca folhinha por folhinha, né? Como é que você chega nesse resultado aí? Então, eu ter feito arquitetura me deu essa base nesses programas de render, né? Então, eu consigo, eu acho assim, até o projeto, o custo do projeto, ele é muito simbólico, porque eu acredito que o cliente precisa saber o que ele está comprando. É simples assim. Então, o projeto é para mostrar, é isso daqui, você quer? E aí o cliente consegue alterar não só as espécies, mas a disposição das espécies na parede, sabe? E sabe o que ele está comprando. E isso eu sentia no início do meu trabalho que era uma dificuldade muito grande das pessoas confiarem de fazer um artificial sem saber como vai ficar, quais espécies vai usar. Será que o artificial vai ser aquelas espécies que dá para ver que é artificial? Então, eu comecei fazendo esses projetos justamente para as pessoas não só visualizarem como vai ficar na parede delas, mas também conseguirem pegar em cada planta, sabe? Eu apresento pessoalmente. Você leva E assim, todas as plantas, né? oi? Você leva uma mala cheia de plantas para mostrar para os clientes, né? Eu chego carregada, gente. Os clientes assustam, porque eu sou pequenininha, né? Minhãozinha, toda carregada. Engraçado. Mas parabéns, fica muito bonito a apresentação que você faz do projeto. E isso em vendas se chama quebra de objeção, né? Quando você sabe que, pela tua experiência, você sabe que os clientes têm algumas coisas na cabeça que impedem ele de fechar a venda. Então, isso é super importante você mapear. O que impede esse cliente, independente de seja de vertical natural, permanente ou qualquer coisa que você esteja vendendo. Quando você vende por muito tempo, você já começa a mapear. Ó, geralmente essa é a dúvida, é isso que impede. Então você já chega com argumentos antes do cliente te perguntar, você já quebra essa objeção. E quando você quebra a objeção do cliente, metade da venda já está feita, mais da metade, na verdade, porque era aquilo que freava ele, aquilo que fazia ele resistir a fechar com você. Então, com esse trabalho que você faz de mostrar os renders, você já quebra, já está com meio caminho andado. Mas você consegue fazer o render para todos os clientes? Eu consigo fazer. Eu tenho também, quando eu não consigo pessoalmente, às vezes tem uma época com pedidos maiores, mas eu tenho alguém para me ajudar, uma equipe, e aí a gente porque eu realmente acho essencial saber o que está comprando. É simples assim, sabe? Você não vai comprar no escuro e só ver aqui meu portfólio. Você gosta? Até porque jardins é uma coisa tão personalizada. Quando você vai no meu perfil ou no seu, você vê os jardins, às vezes, as mesmas espécies. Só que em cada parede fica diferente. Então, para não ter essas surpresas, grandes surpresas, de chegar lá, instalar e o cliente não gostar, ele realmente saber o que ele está comprando, que ele vai gostar, entendeu? Vai ser aquilo. E é muito bacana. A Ana mandou uma mensagem. Ana, a gente vai fazer um jardim vertical maravilhoso na segunda-feira. E ela participou desse processo todo também, de receber o projeto. A gente fez algumas modificações que ela pediu. Vai ficar maravilhoso, Ana. Certeza que sim, quero ver as fotos depois. Perguntaram onde que pode conferir o seu trabalho no seu próprio Instagram, né, Ju? Exato. Tem muita coisa no meu Instagram. E também, se tiver mais interesse, manda por WhatsApp, que tá lá no Instagram também, que eu mando mais fotos que não estão no Instagram, mas que estão aqui no meu celular que eu mando. Por acaso me mandaram sábado uma foto do Adriano Imperador, jogador de futebol, que tinha um fundo com jardim permanente bem bonito. Até pensei, mas será que não foi a Júlia que fez? Porque deve ser aqui no Rio. Mas é legal porque a gente vê. Eu já falei isso em algumas lives, mas eu comecei a reparar, eu não sei onde que eu fui em Camboriú, Balneário Camboriú, e eu estava passando por um centro comercial que tinha umas lojas populares, assim, né? Lojas de
capinha de celular, loja de coisas, enfim, acessórios e tal. E eu comecei a ver que eu vi mais de 2 lojas que atrás do caixa, que é o lugar que geralmente deixa mais bonito, assim, o fundo era uma imitação de jardim vertical, assim. A pessoa colocava ou uma placa de grama sintética na parede, assim, mas para remeter ao jardim vertical. E quando você vê que isso já está chegando nesse mercado mais popular, mais popular mesmo, não tem outro nome, é, é porque a coisa está muito difundida já. Então, jardim vertical é algo, não é uma tendência, não é algo que vai daqui a 20 anos ninguém mais vai fazer. Eu tenho certeza que não tem mais retorno. Assim como o telhado verde, que a gente está se preparando também para trabalhar fortemente com telhados verdes. Nós já trabalhamos, mas agora a gente vai investir pesado para começar a fazer telhados verdes igual a gente faz em vertical, em grande escala. E jardim vertical é uma onda que já chegou, já se estabeleceu. Lá em Curitiba é comum você ver jardins verticais, você anda, se dirige pela cidade, não precisa dirigir muito para ver um, depois ver outro, ver outro. E isso falando em áreas externas, você consegue ver da rua, né? E dentro de casa ainda mais ainda, mas imagine o tanto de apartamento que tem numa cidade grande e o tanto de clientes potenciais que a gente tem. E a próxima onda dessas estruturas verdes, eu tenho certeza que vai ser o telhado verde. Não tem como não ser. Já é bem difundido na Europa e aqui vai bombar. Eu tenho certeza que aqui no Rio, quando você... que aqui no Rio, daqui a pouco, você vai procurar jardim vertical natural também e vai chegar na Júlia. Essa crescente que você falou, né, que realmente é um boom, né? Muitos lugares começando a fazer os jardins verticais. E isso faz com que as pessoas comecem a ficar mais exigentes também com o permanente. Assim, às vezes eu passo por algumas lojas, eu fico para morrer quando eu vejo alguns permanentes que não são hiperrealistas. E aí entra muito também o que eu falei de conhecer as plantas de verdade para saber o que é hiperrealista, o toque dessa espécie, como que é de verdade. Quando vocês, agora todo mundo que vê essa live, nunca mais vai esquecer disso que eu vou falar agora. Quando vocês veem um jardim permanente de shopping, repara se tem uma costela de Adão pequenininha, cheia de rasgo. Se você vê isso, você já sabe que é permanente, não é hiperrealista. Porque o João sabe o que eu tô falando. Costela de Adão, é a partir de um certo tamanho que ela começa a fazer um rasguinho ou outro. E aí, quando fica aquela miniatura desse tamanhozinho, cheia de rasgo, isso não é hiperrealista. Então, nossa, eu assim, algumas vezes eu tenho até que fechar o olho, assim, que até dói, sabe? Eu não sei se eu sou muito exigente por trabalhar no ramo e por gostar de um hiperrealismo, mas eu tenho notado que as pessoas têm ficado mais exigentes também. Não só eu como profissional. As pessoas também têm ficado essa exigência porque estão usando mais. E tudo que você vê mais o natural, aí você começa a ficar exigente também, né? E são tendências que chegaram no Brasil aí, conceitos diferentes que chegaram no Brasil que agora não tem mais volta. Por exemplo, hamburgueria gourmet. Hoje, ninguém mais quer ir numa lanchonete de azulejo branco, um balcãozinho e comer um x-salada. Todo mundo quer um hambúrguer gourmet. Barbearia. Homem ia cortar cabelo, era um tiozinho lá que tudo bruto lá, não tinha. Agora, barbearia, tudo mega decorado, tudo bonito, tudo, assim, super sofisticado. Qual que era o outro exemplo que eu ia dar? Café. As cafeterias gourmet que tem também agora, que, nossa, em Curitiba, aqui, eu já passei por uma no caminho aqui, cheio de cafeteria, tudo lindo, várias opções, e o gosto da população em geral, não é mais uma coisa elitista, é uma coisa para todo mundo está acostumado, o nível de qualidade, o nível de, como fala, de expectativa, você exige ser atendido por um outro padrão, né? E quando você tem um mercado que era
que estava no início e agora já está mais consolidado, né? O próprio vertical em Curitiba, quando eu comecei, era muito jardim vertical mal feito, feito por gente que não, que simplesmente se arriscou, se aventurou a fazer e não era especialista. Tinha os especialistas, mas tinha muita gente que não sabia fazer, fazia de qualquer jeito, fazia sem irrigação. Daí você ia ver o jardim horrível, o jardim estava lá condenado, só tava quase os módulos pendurados na parede. Daí a gente tinha que reformar. Hoje, o nível já, a régua vai subindo cada vez mais, né? Cada vez que você tem novos players no mercado que trazem qualidade, aquele que não tem qualidade, se ele quiser sobreviver, ele vai ter que pelo menos ficar no mesmo nível. E daí é uma disputa que quem está ganhando é o próprio consumidor. Isso é verdade. O João, ele é referência não só em Curitiba, né? Aqui no Rio também. Que os jardins dele são maravilhosos e eu conheci ele, você vê, eu do Rio conheci ele em Curitiba e quis trazer ele para cá para conhecer mais o trabalho dele. Que assim, profissionais especialistas se reconhecem, profissionais bons se atraem de alguma forma. Ah, com certeza. Então, eu me identifico muito com isso tudo que o João tem para oferecer também, que eu aprendi muito no curso, sabe? Tantos detalhes importantes do jardim vertical para colocar em prática no permanente. Muito bacana. E também a prestação do serviço conta muito. Não é só o resultado final, né? Não é só o jardim instalado que conta. Né? O atendimento ao cliente, é você saber atender um cliente de alto padrão. E você está me contando que a sua mãe é decoradora, então ela está acostumada. Você tem em casa um ótimo exemplo de desse atendimento para esse público de alto padrão que, na verdade, não muda muito. Né? É, o compromisso que você tem que ter, o padrão de atendimento, de comportamento dos funcionários, limpeza de obra, mas você teve uma ótima escola em casa, eu imagino. Isso é verdade. O Instagram, se eu não me engano, é ambiência.decor. É, Até e que, a minha mãe é uma ótima profissional no ramo de decoração de interiores. Eu segui um caminho um pouquinho diferente, né? Fui pro paisagismo, um pezinho aqui, outro lá. se Mas complementa, né? foi Mas se complementa, né? e complemento, com certeza. Porque geralmente em uma reforma, numa construção, tanto a decoração quanto o paisagismo entram no mesmo momento, né? Sempre no final da obra. Então, o cliente está contratando o decorador, está contratando os acabamentos, cortina, piso, enfim, papel de parede, ele também está contratando o paisagismo. Então, é um momento muito oportuno para você e sua mãe aí acabam. Imagino que vocês podem até compartilham clientes aí, né? Trocam indicações. E é muito gostoso essa fase, né? Que nem você falou. Chega nessa fase de colocar um jardim vertical, de decorar a casa, o cliente já passou por obra, o cliente já teve aquele desgaste, né? Muitas vezes. E agora está numa fase agora dos finalmente, de trazer a Um natureza para alívio. dentro de casa. Então é muito bacana. Quando eu faço os meus projetos, eu gosto de chamar o cliente para participar também. Eu sempre pergunto se tem algo bem parecido com o que o João faz também, sabe? Que a gente acaba aprendendo muito e se inspirando. De perguntar, às vezes tem espécies que o cliente gosta mais, tem cores, o cliente tem uma cor favorita, vamos pincelar essa cor no jardim dele. E, e aí a gente faz um jardim vertical personalizado. Os do João são personalizados, pro natural, os meus são personalizados para artificial também. Não existe nenhum jardim igual ao outro. Isso que é muito bacana, sabe? E isso também sobe aquela régua que você estava falando, né, João? De isso eleva o nosso padrão, né? Nossos clientes são clientes que prezam por esse atendimento, que gostam de ter algo exclusivo. Não é algo padronizado, não é algo que você compra ali e que você vai para casa do seu vizinho e vai ter um igual, sabe? Sim. Não, é algo realmente exclusivo. Então, clientes que gostam disso se atraem para esse tipo de trabalho e isso joga a régua para o resto do mercado ter que acompanhar lá para cima. Né? Certo. E
essa hora também dos acabamentos é a hora do alívio do cliente também, porque, nossa, aquele, assim, toda obra tem um pouquinho de caos, toda obra é uma briga, porque nunca sai tudo como imaginado, sempre, quando você decide reformar, construir, você está comprando dor de cabeça por pelo menos um ano aí. E a hora que você chega com paisagismo, com jardins verticais, ou no caso que a gente estava falando da decoração, cortina, é a hora que você vê que a casa está ficando pronta. Eu falo que quando você fica o tempo todo visitando aquela obra que está tudo, principalmente casa, né, que está aquele barro, aquela, nossa, sujeira em volta da casa. A hora que planta a grama, nossa, a obra está acabando, finalmente. Então é um momento muito gostoso para o cliente. Porém, tem uma coisa que é muito difícil para a gente, que é o cliente já gastou tudo que ele queria e não queria na casa, e agora ele vai ter que apertar o orçamento para fazer caber aí a nossa parte. Hein? Então eu sempre tenho esse drama do cliente aí de gastou demais em tudo, porque quando você quer reformar, você sempre quer usar do bom e do melhor, você vai fazer aquilo para durar o resto da vida. Né? Então acaba que chega na hora e o cliente gastou mais do que imaginado. A Ambiente Decor está perguntando como fazer a manutenção do jardim permanente. Então, a manutenção, ela varia de área interna para área externa. A área interna não tem manutenção, ele vai ficar realmente para sempre. Isso, os que eu faço, pelo menos, eles são muito presos na base. Até a posição das plantas são muito presas, de forma que se o cliente quisesse mudar algum dia, ele consiga tirar o jardim e levar com ele como uma peça, como um móvel de luxo que você não vai deixar ali, né? Você vai levar com você. E essa não tem manutenção em ambiente interno. Em ambiente externo, a gente já faz uma manutenção, a gente faz uma visita em 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, só para ver se existe alguma planta ou outra que possa ter desbotado com o sol. Hoje existem plantas permanentes que têm uma proteção a mais ultravioleta, então a gente consegue colocar em áreas externas, e isso faz com que ele sobreviva aí muitos anos. Só que dependendo da incidência solar, realmente, se for um sol de dia inteiro batendo, não tem como não desbotar em aí 5, 10 anos alguma coisa. O que é interessante é que às vezes, quando desbota, fica uma coloração um pouquinho, desbota um pouquinho só, não é um negócio como se ficasse branco, sabe? Fica como se fossem uns amareladinhos e tal. E isso dá ainda mais naturalidade para o jardim artificial, muitas vezes. Então, mesmo a gente indo e vendo que desbotou, a gente mostra para o cliente, você quer que troque? E a maioria das vezes o cliente não quer, porque realmente está mais natural. Então, no final, é uma manutenção assim, em áreas externas a cada 1 ano e meio, mas pouquíssimas trocas. Vai muito do pessoal. É poeira, você chega a lavar, alguma coisa assim, né? Como que a gente faz a limpeza, né? A cada 15 dias passa um espanador e se sentir necessidade de 30 em 30 dias, se quiser uma limpeza um pouquinho maior, coloca um pano úmido com água, não pode ser com produto de limpeza, veja, essas coisas, não. Pano úmido de água, limpando as folhinhas, assim. Mas olha, eu vou te falar, é mais ou menos a mesma coisa que deve acontecer com o natural também. Poeira tem em todo lugar. Então, elas. Natural. No natural também, se você for ver numa planta natural que tem uma folhagem mais larga, você vai ver que deixando lá 1 semana, 2 semanas, você vai ver uma poeirinha. Só que essas poeiras não se destacam tanto no verde, tanto no natural quanto no artificial. Então não é algo que incomoda, como se fosse num preto, por exemplo, numa cor mais assim. O verde não destaca essa poeira, E, sabe? e uma coisa legal do permanente é que você consegue usar mais nas cores, né? No natural, a gente tem poucas opções. A gente consegue usar nas cores. Quanto mais colorido, aí foi variação também de preços. Mas a gente tem uma gama, assim, hoje a gente tem imperialistas de todas as espécies que você imaginar. Espécies que às vezes nem tem tanto aqui no Brasil, que tem lá fora, sabe? A gente consegue trazer para cá e tem uma variedade muito grande. Certo. Estou perguntando quanto tempo que dura o meu curso. No total deu 15 horas. Então, Eu posso falar que eu fiz
Eu fiz assim, eu maratonava alguns finais de semana, quando eu tinha um tempo maior, eu fiz em 2 meses aproximadamente, sabe? E eu acho que foi um tempo bom. Eu fui dessa primeira turma. É porque você não tinha como não fazer assim, porque como foi a primeira turma, o curso estava sendo gravado, né? Era disponibilizado um módulo por semana, né? Então, se quisesse, poderia ter feito em um final de semana. Se alguém se habilitar, né? São 15 horas, 8 horas por dia, dá para fazer em uma semana, vai. Mas, mas você não tinha como, né? Porque a gente estava lançando aos poucos. E foi. A gente colocou aulas além do esperado, do prometido. A gente colocou módulo comercial, financeiro, marketing, atendimento ao cliente. Foi muito mais do que simplesmente a instalação em si do vertical. Estão me perguntando, um detalhe importante, estão perguntando aqui sobre a Alexia, está perguntando sobre o frio do sul, como que as plantas ficam no frio. Então eu tenho me feito bastante essa pergunta ultimamente, porque hoje de manhã, quando eu estava lá em Curitiba, quem não pegou o começo da live, eu estou no Rio de Janeiro hoje, estou em Copacabana, estava -1 graus, -1 grau, eu acordei com -1. A geada, o frio, primeiro, diminui absurdamente o crescimento das plantas, quase que estaciona, as plantas param de crescer, mas não chega a matar um vertical. Sei que você tem uma geada negra, né, que é muito, muito severo, mas como as plantas ficam protegidas dentro do módulo e ficam com as folhas para fora, o que acontece é que as próprias folhas formam uma camada, um colchão que não deixa o gelo chegar ali na raiz, no caule, onde está sendo emitidas as novas folhas. Então, por mais que você perca uma folha ou outra, o que geralmente acontece fica aquele queimado, amarelado. Depois que passa esse friozão, você poda a planta e ela rebrota e ressurge. Mas eu nunca tive grandes problemas com o frio no jardim vertical. E hoje eu saí de Curitiba quando eu peguei o voo, acho que estava 1 grau. Eu cheguei em Brasília, estava 22, e agora eu nem sei quanto está aqui no Rio de Janeiro, mas deve ter em torno de 20, né? Deve estar por aí também. Foi legal porque ontem a gente fez uma videoconferência para a Júlia apresentar mostrar o render, né, que ela fez para a gente apresentar amanhã. E daí eu perguntei, como é que tá o frio aí, para eu saber como é que eu vinha vestido. Nossa, tá muito frio aqui, tá. Quanto que você falou? 23? Tava 22 graus, tava tremendo. Eu já sabia que eu ia ser zoada. Lá tava 1 grau. Não, mas olha, a gente passa frio, mas eu não gosto de frio, não, viu? Deus me livre, não. Mas fazer o quê, né? Apesar do frio, eu gosto de Curitiba. Prefiro muito mais o calor. E depois que eu comecei a trabalhar com paisagismo, daí que eu não gosto mesmo de frio, porque, nossa, frio atrapalha muito. Como eu queria que fosse mais quente lá, porque limita muito a escolha de espécies, né? Então, para paisagismo, para jardim vertical, você não pode plantar qualquer coisa no lugar da geada. Então a gente é muito mais limitado, principalmente em verticais, óbvio, né? Principalmente em verticais de área externa. Então, por exemplo, a bromélia guzmani, que é aquela bromélia que é bem colorida, parece uma flor, mas são folhas na ponta. Vermelha, rosa, amarela, não dá para colocar no lugar que pega de área, porque elas morrem. Ricardo Cruz Garcia. Adoro as lives do João. Ricardo, você é suspeito de falar. O Ricardo fez a live do financeiro, meu BPO financeiro. Quem quiser saber sobre finanças, o que você precisa para começar uma empresa, a gente não está falando de contabilidade, tá, pessoal? A gente está falando sobre conceitos financeiros que você tem que ter em mente na hora de abrir uma empresa. Assiste a nossa live que eu acho que ficou bem legal. Parceria Ser House em Santa Catarina. Toda live tem esse pedido, e vocês estão pedindo tanto que eu estou realmente pensando em começar a abrir franquia, porque tá grande a procura, hein? Caramba. Olha o Ricardo com uma pergunta que ele já me fez e nunca na vida ninguém me perguntou isso.
E o Ricardo, meu financeiro, me veio com essa. E essa aí vai ser bom para os permanentes. A esporulação de algumas plantas afeta a aparência do jardim, a esporulação, ou os esporos da samambaia, porque a samambaia emite esporos. Ele ficou perguntando se precisa limpar os esporos da samambaia. Eu nunca tinha me passado na cabeça que isso poderia ser um problema. Nunca reparei, Ricardo. Talvez eu tenha confundido com pó. Mas, com certeza, os jardins verticais permanentes não têm esse problema, né, Júlia? Não existe isso no permanente, né? E, da mesma forma, você não tem problema com folhas que caem na piscina, folhas que caem no chão, irrigação, que às vezes... A irrigação, olha, às vezes tem uns probleminhas, porque a gente coloca a irrigação perfeitinho para não pingar nada no chão. Só que daí a danada da folha vai lá e cresce bem embaixo do gotejo, e a gota cai na folha, escorre e vai para fora do vertical e cai no tapete, no taco, no piso de madeira. Então, você não tem esse problema, né, Júlia? Não, a gente coloca as plantas. Ah, e uma coisa interessante que eu faço a abertura das plantas todas na parede do cliente. Porque até muitos profissionais fazem fora e depois só mandam a equipe de instalação para instalar lá na hora. Só quando a gente abre as plantas, que elas vêm todas fechadas, as plantas permanentes, elas vêm tipo samambaia, por exemplo. Todas as samambaias vêm assim. E a gente tem que abrir folha por folha. Quando a gente abre fora da parede do cliente, ela fica linda ali. Só que no vai e vem do translado até a casa do cliente, a movimentação faz com que elas mexam. E aí não fica tão bonito quanto quando a pessoa fez. Então, eu mesma vou lá na casa do cliente e eu faço a abertura, porque eu sei como a gente combinou na fase do projeto. Então, tem esse cuidado a mais também, que faz parte do hiperrealismo. O hiperrealismo, ele não é só conhecer a planta e ver se ela tem um toque realista. Ele não é só você bater o olho e não ver que é plástico, não ver que é silicone. Ele não é só isso. Ele também está na parte de tocar a planta, de ir abrindo. É de saber, por exemplo, que a planta da renda ela não fica espetada para cima. Quando ela chega para cima, ela faz uma dobrinha no final, sabe? E ter que fazer essa dobrinha com a mão. Então, assim, é folha por folha para atingir o hiperrealismo, sabe? É É, um trabalho que tem um valor, muito mais que um preço, né? Porque é a diferença de preço e valor. sim. E você pode voltar as folhas para a fonte de luz, como se elas estivessem buscando a luz, É né? verdade. A gente faz isso também, coloca as plantas que são uma coisa que você ensina no seu curso. Tem as espécies no jardim vertical que precisam ficar em cima e que elas não devem ficar no final de tudo, que elas precisam de mais luz e tal. E, e essas espécies, quando a gente vai para o permanente, eu coloco elas em cima também. Eu não vou colocar essa espécie embaixo só porque é permanente, ninguém vai reparar, mas eu sei. E se o cliente receber, mesmo que meu cliente não saiba, se ele receber alguém na casa dele que conheça de jardim vertical, essa pessoa também vai saber que não é um jardim de verdade. E aí? Então, é o meu trabalho que está em xeque. Então, o hiperrealismo, ele vai para essa parte também. São coisas que, às vezes, os clientes nem imaginam, né? Que a É, gente pensa, que a gente tem eu essa estava preocupação. pensando isso semana passada. A gente vai ficando chato, né? Às vezes, é, às vezes eu chego num cliente, olho meu jardim, o jardim que a gente fez, e o cliente está achando a coisa mais linda e eu tô achando horroroso. Falei, meu Deus, olha como que pode, olha não sei o que, tá assim. E o cliente está achando lindo, mas é porque a gente sabe como que deveria estar, né? A gente sabe, olha, isso aqui, essa planta não tá legal e tal. E às vezes me mandam um vertical, acontece muito, me mandam uma foto no Instagram e eu falo, é complicado, né, não sei o que, e eu falo, realmente não tá tão legal. Eu achei que tava mostrando como tá ruim, não, tô mostrando como tá bonito. Porque a gente acaba ficando muito exigente, né, porque a gente sabe como que tem que ficar. É A nova, verdade. E essa exigência não é por nós, né? Não é uma vaidade, é pelo cliente também. E isso entra também numa consultoria de qualidade. O cliente, ele paga por isso também, isso está embutido. A gente se especializa, a gente conhece cada vez mais. E esse mundo de paisagismo, de plantas, é um universo, gente.
quanto mais você acha que você sabe, ainda tem coisa para aprender, e ainda tem coisa para aprender. E assim, eu gosto de pensar assim, que se chegar um dia que eu achar que eu já sei o suficiente, peraí, alguém me dá um toque, por favor, porque não dá para estacionar. O mercado está aí indo para frente e a gente precisa ser exigente por nós e pelo nosso cliente também, sabe? Por isso que a gente contratou na Acer House o Lucas, que é o nosso botânico que se conheceu, que, nossa senhora, ele abriu um novo horizonte para a Acer House, assim, de escolha de plantas e de conceitos que a gente usa na hora do projeto. Então, a régua tem que estar sempre lá em cima e não dá para a gente se basear no concorrente, não dá para só fazer o que a concorrência faz. A gente não é essa a nossa preocupação. E eu sei que a gente está muito à frente da maioria dos nossos concorrentes. É uma coisa que eu acho absurdo. Eu não vejo nenhum botânico sendo contratado para trabalhar numa empresa de paisagismo. Eu nunca vi. Eu já vi botânicos que abriram uma empresa de paisagismo, mas um biólogo, um botânico ser contratado por um agrônomo, por um arquiteto, por um paisagista, por quem trabalha com paisagismo, uma floricultura, vou contratar. Nunca vi isso. Como que pode? Como que pode? E para mim foi assim um salto gigantesco que a empresa deu com a entrada do Lucas. E a Nova Flora Paisagismo está aqui falando que, infelizmente, que no Brasil o paisagismo é contratado no final da obra, quando o cliente não quer gastar mais nada. Mas graças a Deus, com essa questão da biofilia, eu tô vendo que isso está mudando muito, sabe? Eu tô vendo, a gente está sendo contratado para fazer projetos de irrigação, por exemplo, no começo da obra, tanto de residências quanto edifícios. E porque tem muita floreira irrigada, eles veem que tem que ter irrigação porque eles querem que o paisagismo tenha um destaque muito grande. Isso está mudando, graças a Deus, e cada vez mais os clientes estão percebendo que o paisagismo não é só aquilo que você planta na hora que acaba a obra para, sei lá, tem que fazer um jardim, faz qualquer coisinha, coloca um buchinho, uma fênix, sei lá. Não, eles estão querendo um jardim exuberante, um jardim que realmente dê vida para casa, porque o paisagismo veste a casa realmente. Júlia, eu não tô conseguindo ver que oração porque o meu celular tá mostrando tá mostrando o meu. Vou abrir aqui no meu computador. Peraí. Ah, peraí. São 7h04. Ó, já tá dando horário. Eu queria. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. O Cláudio Mesquita Alves, que é lá que é aqui do Rio também. Ele é lá da UFRJ também, amigo do Igor. Não contratam botânicos para economizar e lucrar mais. Triste ver que o profissional é preterido à execução de qualidade para o cliente. Então, quem preza pela qualidade está sempre. Quem preza pela qualidade está sempre na vanguarda e está sempre sendo preferido pelos clientes, com certeza. O Enio Machado está dizendo que aí que também começou essa mentalidade. Da onde você é, Enio? E o Lucas está dizendo, o Lucas além de botânico, ele é debochado. Ele está dizendo aqui que foi só ele sair que começaram a falar mal dele. A gente vai falar muito de você essa viagem, Lucas. E o Brandon, Eu que é o nosso conheci o comercial. Lucas, É, eu tive a oportunidade de conhecer o Lucas, que é o projetista, né, faz os projetos da Ser House. Nossa, gente, toda a equipe, assim, da Ser House, o Lucas, a Raquel, agora tem uma pessoa super especial no RH também. assim. Isso, a equipe diz muito também sobre a empresa, sabe? E todos muito simpáticos, muito prestativos, sempre prontos. Eu mando uma mensagem 10 horas da noite, eles respondendo. E assim, isso diz muito, sabe? Tem toda uma equipe por trás. Quando eu estava fazendo o curso, eu acho que eu devia ser uma das que mais perguntava as coisas, assim, que eu sou curiosa, né? A gente gosta de saber. E, e eles sempre me respondiam muito rápido, sabe? Eu não ficava um dia sem uma resposta. Bacana. Obrigado, que bom que você teve essa experiência. É para isso que a gente trabalha. O Lucas vai fazer alguma piadinha dizendo que é porque que eles são assim porque eu sou o chefe opressor, alguma coisa assim, mas é piada dele, porque ele é muito metido engraçador. O Brandon, que é o nosso comercial, tá falando aqui que o Lucas é fera mesmo, sabe muito, concordo.
qual o metro quadrado, qual o valor do metro quadrado do natural, a net de abril. Lá na Ser House, mas assim, pensando em Curitiba, tá? Porque se minha estrutura fosse São Paulo, seria completamente diferente, porque os custos são totalmente diferentes. Mas lá em Curitiba, o meu metro quadrado sai em torno de 1.200. Isso muda conforme o vertical é maior ou menor. Quanto menor, mais caro por metro quadrado, porque alguns custos não são diluídos. Então, perguntando também, a Ângela Basile, paisagista, perguntando o valor do metro quadrado do permanente. Você arrisca falar? Se não quiser falar, não Varia precisa. muito. A gente faz o projeto, varia, tem os estilos de jardim, né? Tem o urban jungle, tem aquele que já é mais setorizado. Aí isso já varia o preço entre os dois. Dentro disso, varia também a espécie, se os clientes querem algo mais colorido, tem um preço geralmente um pouquinho mais alto. E tudo realmente é no projeto. Por isso que a fase do projeto a gente não cobra quase nada para a gente poder definir tudo de preço, de condições de pagamento, de estilo perfeito para o cliente na hora do projeto. Mas acaba que os valores do natural e do permanente são muito parecidos quando você trabalha com plantas hiperrealistas. Porque tem toda a questão de transporte, de trazer de fora as plantas. Então, os valores realmente são bem parecidos mesmo, sabe? Certo. O Cláudio Mesquita está perguntando, o vertical no Rio teria plantas específicas para o clima da cidade? Sim, sempre o projeto é feito pensando especificamente para aquele cliente, para aquele projeto. Então, não só por ser no Rio, por ser em Curitiba, mas em cada ambiente do cliente, lá no apartamento do cliente, um, de um jeito, no de outro é de outro, então a gente tem que pensar nisso. E segunda-feira a gente fez uma apresentação presencial lá para alguns arquitetos sobre filodendros. E a gente estava falando que é, eu fiz esse comentário como é legal que tem muito filodendro brasileiro, né? Muito filodendro brasileiro. E com, no paisagismo convencional, no horizontal mesmo, no jardim de casa, predominam muito espécies exóticas. Então, são plantas principalmente da África e da Ásia. E a gente usa muito pouco planta nativa. Agora, com o jardim vertical, a gente pode abusar das plantas nativas. É muito legal. O Lucas, a gente faz. Ele fala, nesse vertical aqui vou eu quero que predomine espécies da Mata Atlântica, ou nesse daqui da Mata Amazônica, da Floresta Amazônica. E assim, mas como é que eu vou fazer o jardim vertical de plantas da Amazônia em Curitiba? Mas daí a gente está fazendo, claro, em ambientes internos, né? E os filodendros são super resistentes. E como o filodendro é a espécie, acho que é mais, junto com a samambaia, são algumas das espécies, além da monstera, também o gênero das costelas de Adão, da costela de Adão, são as plantas que mais representam, que mais dão aquele aspecto urban jungle. Então fica muito legal. Falando nisso, no permanente você tem estilos também, como eu tenho do urban jungle, do formal, ou geral, como que funciona? Sim, eu sempre pergunto para o cliente, né? Peço algumas referências e aí eu já consigo ver quando o cliente manda referência, muitas vezes eu ainda confirmo. Que às vezes a gente recebe uma foto de um setorizado bonito e a gente pensa, e o cliente gosta de um estilo de jardim setorizado. Só que não, às vezes o cliente enviou essa foto do setorizado, mas o que chamou a atenção dele na foto era a, a planta colorida ali do cantinho e não ser setorizado. Então, é bacana sempre confirmar. Ah, você está mandando essa referência, o que você gostou exatamente nessa referência? Fazer um briefing mesmo, sabe? Fazer uma entrevista para ir a fundo, para tentar conhecer o gosto do cliente, para conseguir traduzir isso para um jardim vertical totalmente personalizado. Essa sensibilidade, né, de lidar com o cliente, não tem jeito, a gente pega com o tempo, né? Mas é super importante entender o que o cliente quer para você poder alinhar a expectativa, né? Dar exatamente o que o cliente quer e não gerar falsas expectativas. Júlia, eu tenho medo da gente ser derrubado aqui porque tem um limite de horário. Eu queria, antes de,
antes de encerrar, eu queria pedir para a gente tirar um print aqui. Pessoal, tirem um print da tela, a gente vai fazer um sorrisão bonito aqui. E tirem, tirem um print e compartilhem no story de vocês. E ó, pelo amor de Deus, vocês tiraram um print nosso com a boca aberta, com o olho fechado e assim, você tira outro, porque às vezes vocês me marcam com uns prints que dá até vergonha de repostar, mas eu reposto mesmo assim. Então, tirem um print, me marquem lá no. Marquem eu e a Júlia lá no story que a gente vai repostar, vai conversar com vocês. Tá bom, Garcia? Vai lá, Júlia. Capricha aí. Deixa eu tirar também, eu vou dar um sorriso falso aqui enquanto eu tiro um Eu também print. vou tirar, vamos. Eu apertei a Sirius. Foi. Tá. Ótimo, foi um prazer estar aqui, gente. Qualquer coisa pode ir lá no meu Instagram, que eu sempre posto coisas de permanente. E a gente vai postar também de amanhã do trabalho que a gente está fazendo em parceria aqui no Rio. Tá. Eu queria, antes de te agradecer, eu queria só dar um parênteses. Pessoal, aconteceu uma coisa ontem que eu fiquei um pouquinho chateado e eu queria falar para vocês. Ano passado eu fiz uma postagem no Instagram contando sobre a doença que eu tive, o tumor que eu tive e tal. Porque eu quis desabafar e tal, eu achei legal, porque eu nunca tinha falado sobre isso, falei e tal, foi legal. E aconteceu que a gente, na estratégia de divulgação aí do perfil, a gente passou a instrução para a equipe de promover os 5 posts que tiveram mais interação, né? E promover patrocinar, né? Para mais gente ver, para vir novos seguidores. E eu esqueci que tinha esse post do câncer e acabou nos promovendo um post falando sobre câncer. E eu achei que isso não condiz com meus valores, peço desculpa. Jamais iria me aproveitar comercialmente, explorar comercialmente uma coisa como essa. Me desculpem, podem ter certeza que não foi de caso pensado e jamais. Enfim, acho que já falei o que precisava falar. Enfim, mas vamos mudar de clima de novo. Júlia, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E antes disso, por ter me convidado para vir aqui. Estou aqui na sua casa, no Rio de Janeiro. Estou muito feliz de estar aqui. Amanhã vamos tocar o sino lá da Ser House, porque vamos fechar esse vertical aqui e vou ficar muito feliz de vir trabalhar com você aqui nesse vertical. Vamos deixar essa casa linda. Esse vertical, só dando uma palhinha do que vai ser para quem está nos vendo, esse vertical é uma fachada de uma casa que vai ser inteira fechada com vertical. Vai ficar só a porta e as janelas aparecendo sem cobertura vegetal ali. Vai ficar lindo, né, Júlio? Parabéns pelo projeto é seu, né? A concepção, né, a sua. A gente participou do projeto, mas a idealização foi sua. Então, parabéns, que vai ficar lindo lá. Muito obrigada. As duas equipes trabalhando juntas, né? Acho que quando duas equipes são boas, só tem a somar. E eu que me sinto privilegiada, assim, de estar fazendo essa live com você. Muito obrigada. Tô realmente emocionada, gente. Muito obrigada pela presença também de cada um, pelo tempo de vocês. E espero que a gente tenha enriquecido de informações de vocês. Tá bom? Ó, eu quero ver você fazendo mais lives, hein? Quero várias lives suas aí. Tá bom? Eu vou. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado, Beth. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Cíntia, ABS Decor, Angela Basile, Alexia, Daniel, Anete, Cláudio, Lucas. Enfim, todo mundo que estava assistindo e todo mundo que está vendo no gravado também, todo mundo que está ouvindo o podcast, todo mundo que está vendo no YouTube. Obrigado por estar nos prestigiando aí. E amanhã acompanhe os nossos stories, que eu vou entupir o Instagram de vocês de stories mostrando aqui no Rio de Janeiro. Não conheço o Rio, vou conhecer o Rio. Vou sair daqui, vou dar uma quadra e vou chegar na praia de Copacabana. Meu Deus do céu. Vamos lá. E brigadão, Júlia. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até Obrigada, mais. gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.